E aí, gente, beleza? Hoje eu vim aqui com a minha mãe, Oi, gente. Eliane, e a Zuzi, que já tá querendo fugir. Não derruba a câmera. Hoje eu tava conversando com a minha amiga a Esté de manhã, e que é interessante até a gente sempre ter alguém pra compartilhar as coisas da nossa vida, sabe? Aquilo que a gente tá passando e ter pessoas pra nos apoiar, né? Que não seja só as pessoas mais próximas, que sejam, tipo, próximas assim, família ou namorado, mas que sejam amigos de verdade na sua caminhada, é muito importante. E hoje eu tava falando com ela e surgiu o papo sobre perfeccionismo e tudo mais. E eu achei muito interessante, isso me inspirou a falar pra vocês hoje. E eu comecei a conversar com a minha mãe e a gente começou a abordar algumas coisas sobre o perfeccionismo, sabe? Principalmente pra gente que tá tentando, a gente, digo eu e o Lucas, no caso, que tá tentando falar algumas coisas aqui pra vocês, expor um pouco mais das nossas experiências, incentivar também a galera a compartilhar aquilo que elas vivem. E o perfeccionismo tá um pouco ligado a isso, né? Que tem tanto o lado bom quanto o lado ruim. Só que, na verdade, na minha cabeça, o lado bom nem é tão bom assim, né? Verdade. E minha mãe tava falando disso, né? Que o lado bom pra você é quando você falou que não quer ser mediana, né? Então, pra mim, perfeccionismo tem muito a ver com isso, de não querer fazer as coisas de qualquer jeito, de tentar dar o melhor de si e de não ser mediano com aquilo que se vai fazer. Então, na minha cabeça, perfeccionismo tem a ver com isso. E eu tenho convicção de que não existe perfeição em nada, mas também tem uma questão assim de uma cobrança de mim para comigo mesma, no sentido de que a gente na infância, na adolescência, tem uma coisa de muita cobrança e de querer ser a boa menina para agradar, para fazer tudo certo, inclusive para ser aceita pelo meio, pelo ambiente familiar, pelas pessoas, seus amigos, enfim. E isso é um negócio que, sem querer, vai levando a gente para esse caminho de ter que fazer tudo certo, de sempre ter que acertar, de tentar dar o melhor de si para que não fique um serviço meia boca, que não viva uma vida meia boca. Sim. E só que no final das contas é um peso. Isso é uma luta, né? Na uma verdade, luta. não faz tão bem, porque quando a gente se cobra demais, na realidade a gente não faz. A gente pode deixar de fazer algumas coisas porque a gente tá esperando sempre de uma aprovação nossa e dos outros. E se a gente não acha que vai atingir essa aprovação, a gente acaba não fazendo. E não fazer é bom, né? Não fazer o que a gente acredita por conta da opinião, por conta dessa rejeição. E na verdade, né, o que a gente tirou a conclusão aqui na nossa conversa, que a gente decidiu gravar, porque foi muito legal que a gente conversou aqui, na verdade, o perfeccionismo, ele é só um sintoma, né? A raiz dele tá muito mais ligada, acho que, com essa coisa da rejeição, né? Com essa coisa que a gente aprendeu, essa cobrança que pode ser que muitas pessoas podem ter tido, né? Eu lembro, a gente tava falando de um exemplo aqui sobre quando eu era criança, minha mãe cobrava demais que eu fizesse tudo muito bem feito. E, né, fala aí, quando eu ia na lavar minha o banheiro, cabeça era assim, se eu não ensinasse você de forma certa, que é tudo que tá na cabeça da gente, essa coisa. Na minha cabeça eu dizia, bom, eu vou ensinar a lavar o banheiro, mas aí vai lavar o banheiro da melhor maneira, porque se lavar o banheiro mais ou menos... Se eu ensinar ela mais ou menos, ela vai ser sempre mais ou menos. Tudo que vai fazer vai ser mais ou menos. Então eu fazia uma cobrança de uma forma exagerada, porque daí, por exemplo, se ela não lavasse o banheiro da forma como eu achava que era adequado para se lavar o banheiro, eu mandava ela lavar o banheiro de novo, lavar a louça de novo. E isso é um tormento. Nossa, pra isso quem me vive. gerou uma... Tipo, eu tenho problema com ira, eu já falei isso pra vocês. E acho que uma das coisas pode ser que por causa dessa cobrança, né? E a gente só faz com o outro aquilo que fizeram com a gente. Então, no meu caso, por exemplo... eu recebi muita cobrança quando eu era menina e eu queria sempre estar adequada para agradar as pessoas com aquilo que eu estava fazendo. E depois
depois de um tempo vivendo assim, a gente vai percebendo que é tão complicado porque a gente não agrada o suficiente. É impossível agradar todos, É impossível, a gente não agrada o suficiente e aí a gente começa a se sentir mal. Baixa autoestima. Aí a baixa autoestima entra os complexos de rejeição de e inferioridade, também, de insegurança. que na verdade são os dois lados da mesma moeda. Então a gente oscila muito entre a baixa autoestima e a alta autoestima, o que é um complexo orgulho, de na superioridade verdade. e o complexo de inferioridade, né? Isso. Então, tipo, é igual o exemplo que eu e o Lucas falamos no vídeo da crítica, né? Quando você tá ali jogando, você tá fazendo alguma coisa, mesmo que você não faça o seu melhor ou tão bem. Agora, quem tá na arquibancada vai sempre criticar, mas ele não tá ali pra fazer, sabe? Então, tipo, até o exemplo que você tava dando sobre as coisas que você faz pra vender, né? Tipo, quanto isso te interferiu pra que você não fizesse algo maior, né? Maior, tipo, abrir um negócio, acreditar no seu potencial, no que você era capaz de fazer por conta desse perfeccionismo. Como foi isso pra você? Então, pra mim ainda é muito difícil, muito complicado dentro do meu sentimento, porque ao mesmo tempo que eu sei fazer algumas coisas, eu acho que eu nunca tô na altura e nem apta para realizar sozinha. Olha que interessante. E é muita insegurança, então eu fico muito tempo paralisada, eu não consigo executar o que eu preciso. E tipo, quantas vezes, né, a né? gente critica os outros porque a gente acha que o que a gente faz é melhor. Sim. Então, por exemplo, ela sempre achou, e é maravilhoso tudo que ela faz, né, os doces, as coisas que ela sempre produziu para vender. É muito bom. Só que daí quando ela via alguém que, tipo, fazia mediano, gerava uma crítica. E gerava uma raiva em mim, inclusive. Uma porque eu não inveja, entendi, né? assim, como que essa pessoa tá vendendo a tanto? R$10 um negócio que eu faço muito melhor e vendo a 5, por exemplo. Exatamente. Né? E aquilo me gerava também raiva. Porque, na verdade... Inveja, né? Inveja do outro que conseguia e você não. E raiva de mim que não conseguia. Então, o perfeccionismo... É dúbio, né? Ao mesmo tempo que você tá se sentindo superior, você se sente inferior e não consegue realizar. Então, é uma coisa muito louca, né? Tem a ver com vaidade também, né? A ver com a gente achar que a opinião dos outros aí por isso não faz. Então, até mesmo tá gravando aqui é uma barreira, né? Nossa, pra você. tô me superando, gente. Vocês nunca me viram nessas telas, então... Não, tem a ver com isso também, loucura, né? Tipo, né? você pode sim compartilhar as suas experiências, mas você não faz porque você acha que não é bom o suficiente. Aí, essa cobrança, né? Qual que é a frase que você usou da régua? Que o perfeccionismo usa uma régua de medida. Eu uso uma régua de medida com o outro que tem a ver com o meu parâmetro. A sua perspectiva, minha né? perspectiva do que é melhor, bom. Exato. Só que na verdade, né? Por exemplo, ela lava o quintal de um jeito e eu lavo de outro. Na cabeça dela, o melhor dela é o que ela faz e na minha, o melhor é o que eu faço. Só que daí, se ela vê que o que eu faço não chega no parâmetro que ela acredita ser o melhor, ela vai criticar. Eu já acho que tá ruim. Ela já acha que tá ruim. E na minha cabeça tava tipo, não. E aí gera um conflito. E aí, tipo, gera todos esses E ainda bem que a gente aí. tá entendendo algumas dessas coisas pra gente falar sobre isso. Sim. E tirar essa loucura da cabeça, libertadora, assim, tipo, quando que a gente conseguia ter uma conversa, né, falar sobre essas coisas, e tipo, assim, eu abrir o jogo, né? entender realmente as nossas questões, os nossos defeitos de caráter, as coisas que a gente passou na infância, a nossa comunicação tão ruim, né, por conta de, tipo, você fazia as coisas e eu não concordava, eu me sentia acuada e não conseguia falar, né, porque era tão tensa a nossa comunicação e hoje em dia a gente já consegue entender, porque a gente só consegue lidar, a gente só consegue falar das coisas que a gente entendeu que elas estão ali, que elas existem, né? Porque e eu acho que também falar dos nossos problemas, porque hoje eu consigo encarar o perfeccionismo como um problema, uma coisa a ser tratada, diária, né? Uma luta, uma dificuldade, uma fraqueza. E eu quero ser melhor do que isso. Eu não quero ficar a minha vida inteira me achando aquém e nem além de ninguém. Sim. E também não quero ficar a vida inteira criticando as pessoas e nem tendo inveja delas, porque tudo isso tem a ver comigo. Exato. Essa angústia que muitas vezes o perfeccionismo gera
tem a ver com as minhas questões, com as minhas dificuldades. O que você passou, né? Com aquilo que eu passei e que talvez num determinado momento da minha vida eu precisava de apoio e não recebi. Então isso vai causando insegurança, medo, tristeza, frustração e vai por esse caminho. E aí quando a gente se muito deixa difícil. bater por essas coisas, é um ciclo, né? A gente fica nesse ciclo vicioso e não consegue se mover. Sim. A gente não consegue realizar. Então, o grande desafio, acho que, dessa questão do perfeccionismo é todo dia estar lutando com ele e entendendo, claro, não, o lado bom é se exigir o melhor, é querer fazer o melhor, é aceitar o ponto do outro para nos fazer crescer, mas ao mesmo tempo é entender as nossas limitações e que nem por isso a gente não tem nada a acrescentar, né? Sim. A gente sempre tem algo, né? Você cozinha muito bem e eu não sei metade das receitas que você faz e tipo... Mas isso não me torna melhor do que você. E nem porque eu tenho habilidades que você não tem e você tem outras tantas que eu gostaria de ter e não tenho. Mas todos temos. Todos temos, e todos temos coisas muito boas e coisas ruins e algumas coisas que a gente precisa tratar. Eu acho que o perfeccionismo é isso. E é muito sobre compartilhar mesmo aquilo que a gente pode, né? Igual eu falei no meu vídeo sobre hábitos, que eu li no livro, acho que O Poder do Hábito, é um pecado capital a gente não compartilhar as coisas que a gente aprende, né? As coisas que a gente consegue ter o mínimo de conhecimento e que tá fazendo sentido. Porque o que a gente fala aqui é o que faz sentido pra gente, né? Não tem nada a ver com a gente ficar falando a respeito de teorias, de coisas fundamentadas, estudadas e, né, uma teoria assim que não nos atinge, né? A gente tem que falar das nossas realidade, vivências. é a nossa realidade, né? Tipo, se a gente vai se capacitando, né? A gente pode agregar sempre mais e tá crescendo, melhorando. Mas enquanto a gente tem, o mínimo que a gente tem, às vezes o outro ainda não caiu essa ficha e a gente pode compartilhar, a gente pode ajudar, a gente pode ensinar, a gente pode agregar. Eu acho que a conversa é o melhor caminho, sempre. Exato. Sem ela, sem a gente... Se libertar mesmo, expor. Sem a gente perceber que a gente tem necessidade do outro, da ajuda do outro e do conhecimento do outro, a gente sempre vai ser frustrado. E eu tenho vivido essa luta, assim, constante, e pra mim é um desafio que tá sendo até bom, espero que sirva pra alguém, né, aquilo que eu tenho vivido, que não é fácil. Eu tenho tentado me implicar com as minhas coisas pra ser uma pessoa melhor, de verdade. Nossa, é isso. Como família, acho que tá sendo bom. Então tá bom, gente. Obrigada, gente. Beijo. Beijos, até mais.